Meu querido filho, minha querida filha, antes que você toque em qualquer outra coisa hoje, antes que a sua mente volte a se encher de preocupações, eu preciso que você pare. Pare agora mesmo. Respire fundo e ouça a voz do seu pai falando diretamente com você. Eu sei o peso que você está carregando neste exato momento. Eu vi as noites em que você dormiu cansado e acordou ainda mais cansado. Eu vi as contas em cima da mesa, as portas que se fecharam, os planos que pareceram morrer antes mesmo de nascer. E eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda de coração. Quanto tempo faz que você não sente que algo bom está prestes a acontecer na sua vida? Quanto tempo faz que você acorda esperando uma surpresa boa? Quanto tempo faz que você não sente aquela expectativa, aquele frio na barriga de quem sabe que uma virada está chegando? Será que você ainda acredita que o melhor pode estar à sua frente e não para trás? Eu te pergunto isso porque preciso que você entenda algo hoje, algo que pode mudar completamente a forma como você vai viver os próximos dias da sua vida. Existe uma bênção sendo preparada para você. Não é uma promessa vaga, não é uma esperança distante, não é apenas uma frase bonita para te consolar por alguns minutos. É uma realidade que eu, o seu Deus, estou construindo nos bastidores da sua história, em lugares que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. E aqui está o que mais dói no meu coração de pai. Muitas vezes eu preparo coisas grandes para os meus filhos e eles não recebem. Não porque eu não quis dar, mas porque o coração deles estava tão fechado, tão endurecido pela dor, tão trancado pelo medo, que a bênção bateu na porta e não encontrou entrada. Você consegue imaginar isso? Algo que eu separei especialmente para você, com todo o cuidado, batendo à porta do seu coração, e o seu coração tão machucado que nem ouviu a batida. É por isso que este vídeo chegou até você hoje. Não foi coincidência, não foi o acaso. Foi eu, o seu pai, mandando uma mensagem que você precisava ouvir exatamente neste momento da sua vida, porque o tempo da sua espera está se encurtando. E eu não quero que você perca o que é seu por causa de um coração que ainda não se abriu. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que você ainda não viu o que eu estou fazendo. Eu vou te revelar o que está trancando a porta do seu coração, sem você perceber. Eu vou te ensinar a reconhecer os pequenos sinais que eu já comecei a enviar. E no final, eu vou te conduzir a um momento de entrega, onde você vai finalmente abrir as mãos e receber tudo aquilo que eu separei para você. Mas eu preciso de algo de você. Eu preciso da sua atenção inteira. Não assista a esta mensagem com a mente em outro lugar. Não deixe para depois. O depois é o cemitério das bênçãos que poderiam ter mudado vidas. Fique comigo até o fim, porque o que eu tenho para te dizer no último capítulo pode ser exatamente a palavra que vai destravar a sua vida. E agora, antes de continuarmos, eu quero que você faça um gesto de fé, um gesto pequeno, mas que diz muito ao meu coração. Eu quero que você declare, com todas as forças da sua alma, que você crê, que mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, você ainda crê que o seu pai pode virar o jogo. Escreva nos comentários: Senhor, eu abro o meu coração para receber a minha bênção. Escreva agora mesmo: não tenha vergonha. Esse é o primeiro passo. E eu estou vendo cada um de vocês que tem coragem de dar esse passo de fé. Meu querido filho, minha querida filha, antes de seguirmos para a primeira revelação, eu preciso te dizer uma verdade que poucos têm coragem de falar. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou de informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus
foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! E agora, de coração aberto, vamos juntos descobrir o que eu estou preparando para você. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero começar esta conversa desfazendo uma mentira que tem morado dentro de você por tempo demais. A mentira de que a sua vida parou. A mentira de que nada mais vai mudar. A mentira de que você já viu tudo o que ia ver, já viveu tudo o que ia viver, e que daqui para frente é só seguir aguentando. Essa mentira é cruel, porque ela rouba de você a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, a esperança. E eu não criei você para viver sem esperança. Eu criei você para viver olhando para frente, com o coração batendo forte, esperando o bem que eu tenho guardado. Hoje eu quero te revelar algo. A bênção que eu tenho para você não está começando agora. Ela já está em andamento. Enquanto você chorava, eu já estava trabalhando. Enquanto você achava que estava tudo perdido, eu já estava movendo peças que você nem sabia que existiam. Enquanto você dormia, exausto, sem forças nem para orar, eu não dormi. Porque está escrito que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. E eu sou o seu guardião. Pense comigo, com calma. Antes de uma árvore dar fruto, o que acontece? Embaixo da terra, longe dos olhos de qualquer pessoa, a raiz cresce. Ela se aprofunda, se espalha, busca água, se firma. E durante todo esse tempo, quem olha para o terreno não vê absolutamente nada. Parece terra morta, parece que nada está acontecendo. Mas a vida está se preparando ali, no escuro, no silêncio, no escondido. A sua vida hoje pode parecer aquele terreno onde nada acontece. Mas eu te garanto, a raiz da sua bênção já está crescendo. O que você chama de demora, eu chamo de preparação. O que você chama de silêncio, eu chamo de trabalho invisível. O que você chama de vazio, eu chamo de gestação. Olhe para José, o filho de Jacó. Quando eu coloquei aquele sonho no coração dele, ele era apenas um jovem. E entre o sonho e a realização desse sonho, José foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi levado para uma terra estranha, foi acusado injustamente e foi jogado numa prisão. Anos e anos se passaram. E se você perguntasse a José, no meio daquela prisão, se eu estava preparando algo para ele, talvez ele não soubesse responder, mas eu estava. Cada injustiça, cada lágrima, cada porta fechada estava me aproximando do dia em que José se tornaria o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. O que parecia o fim era apenas o caminho secreto que eu estava construindo até o trono. Eu te conto isso porque a sua história não é diferente. Você não está vendo, mas eu estou preparando. E o fato de você não ver não significa que não esteja acontecendo. Significa apenas que ainda não chegou a hora de eu te mostrar. Quero que você entenda uma coisa sobre o meu jeito de agir. Eu nunca preparo coisas pequenas para os meus filhos. Quando eu me movo na vida de alguém, eu me movo com grandeza. Olhe para Abraão. Ele era apenas um homem velho, sem filhos. Num tempo em que não ter filhos era considerado o fim de uma linhagem. E eu não prometi a ele apenas um filho. Eu prometi que ele seria pai de uma multidão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. Eu peguei um homem que se achava acabado e fiz dele o pai da fé de gerações inteiras. Eu não mudei. O mesmo Deus que sonhou grande para Abraão está sonhando grande para você neste momento. A bênção que eu preparo não é só o suficiente para tapar um buraco. É o suficiente para transbordar. É o suficiente para você olhar para trás e dizer: eu nunca imaginei que a minha vida pudesse chegar até aqui.
mas eu preciso ser sincero com você. Porque o amor verdadeiro fala a verdade. Existe uma diferença enorme entre eu preparar uma bênção e você receber essa bênção. Eu posso preparar, eu posso construir, eu posso deixar tudo pronto. Mas o recebimento depende de algo que está dentro de você, a condição do seu coração. E é por isso que esta mensagem é tão urgente. Porque eu não quero apenas te dizer que existe algo bom no seu caminho. Eu quero te preparar para receber. Eu quero que, quando a bênção chegar, ela encontre um coração pronto, um coração aberto, um coração que saiba reconhecer e abraçar o que eu trouxe. Hoje, neste primeiro momento, eu só quero que você acredite numa coisa. A sua história não acabou. O melhor capítulo ainda não foi escrito. E enquanto você ouve a minha voz, eu já estou trabalhando em lugares que você nem imagina, preparando algo grande, algo digno de um filho do rei. Levante a sua cabeça, meu amado filho, minha amada filha. O terreno que parece morto está apenas escondendo a raiz que cresce. E o tempo da colheita está mais perto do que você pensa. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que existe uma pergunta que arde dentro de você. Talvez você nunca tenha dito essa pergunta em voz alta. Talvez você tenha até vergonha dela. Mas eu, que conheço o seu coração melhor do que você mesmo, vou dizer essa pergunta por você. Senhor, se o Senhor está realmente preparando algo para mim, por que eu ainda não vi nada? Eu não vou fugir dessa pergunta. Eu vou te responder com a verdade, olhando nos olhos da sua alma. Você ainda não viu por algumas razões, e cada uma delas é importante demais para você ignorar. A primeira razão é esta: o que eu construo para durar, eu construo devagar. Olhe ao seu redor. As coisas que crescem rápido também caem rápido. O cogumelo nasce numa noite e murcha em poucos dias. O carvalho leva décadas para se erguer, mas atravessa séculos. Quando eu preparo algo grande na sua vida, eu não estou interessado numa bênção que dure uma semana e depois desmorone. Eu estou construindo algo que sustente você, que sustente a sua família, que atravesse gerações. E isso leva tempo. Se eu te entregasse hoje tudo o que você pede, do jeito que você está agora, talvez você não conseguisse sustentar. Talvez a bênção fosse grande demais para o tamanho do seu preparo atual. E então, em vez de te abençoar, eu estaria te entregando um peso que te esmagaria. Eu te amo demais para fazer isso. Por isso eu preparo a bênção, mas também preparo você para a bênção, ao mesmo tempo. A segunda razão é esta: você está olhando para o lugar errado. Muitas vezes, meu filho, minha filha, eu já estou agindo, mas você está procurando a minha ação no lugar onde ela não vai aparecer. Você está esperando uma porta se abrir de um lado, e eu estou abrindo a janela do outro. Você está esperando a ajuda vir de uma pessoa, e eu já estou enviando a ajuda por outra. Você fixou os olhos numa única possibilidade, e a sua mente decidiu que, se não for daquele jeito, não é nada. Mas eu não sou um Deus de um caminho só. Eu sou o Deus que abre caminho onde não há caminho, que faz brotar rios no deserto e estradas onde só havia mato fechado. Pense em Naamã, o comandante leproso. Ele esperava ser curado de um jeito grandioso, com gestos impressionantes. E quando eu mandei dizer que ele só precisava mergulhar 7 vezes num rio simples, ele quase perdeu a cura por causa do orgulho, por causa da expectativa errada. A bênção estava ali ao alcance dele, mas ele quase não a recebeu porque ela não tinha o formato que ele imaginava. Cuidado com isso. Não despreze o caminho simples por estar esperando um caminho espetacular. Às vezes, a minha resposta chega vestida de coisa pequena, de oportunidade comum, de conversa despretensiosa, de porta modesta. Não feche os olhos para o simples, porque é por ali que eu costumo entrar. A terceira razão é a mais delicada de todas.
E eu preciso que você ouça com o coração aberto. Você ainda não viu, porque existem coisas dentro de você que precisam ser tratadas antes. Não como castigo, nunca como castigo, mas como cuidado. Eu não derramo água nova em vaso rachado. Eu não coloco roupa nova em corpo que ainda precisa de cura. Eu primeiro trato a ferida e depois visto a glória. Talvez você esteja carregando uma mágoa que ainda envenena as suas noites. Talvez exista um perdão que você ainda não deu. Talvez exista um medo tão grande que, se a bênção chegasse hoje, você nem teria coragem de estender a mão para pegar. E eu, no meu amor, prefiro esperar mais um pouco e te entregar uma bênção que você possa desfrutar com paz, do que te entregar agora algo que você receberia com o coração ainda em ruínas. Lembre-se do povo de Israel. Eu os tirei do Egito num único dia. Mas tirar o Egito de dentro deles levou 40 anos. A escravidão tinha saído do corpo, mas ainda morava na mente. E eu precisei de tempo, não para preparar a terra prometida, porque a terra já estava lá, pronta, fértil, esperando. Eu precisei de tempo para preparar o povo, para que eles pudessem entrar e habitar aquilo que eu já tinha separado. Entenda, meu amado filho, minha amada filha, a demora quase nunca é sobre a bênção. A bênção quase sempre já está pronta. A demora é sobre você, é sobre o seu coração ficar maduro o bastante para receber sem se perder, para prosperar sem esquecer de mim, para subir sem cair. Então, em vez de perguntar por que está demorando, eu te convido a fazer uma pergunta melhor. Senhor, o que o Senhor quer curar em mim enquanto eu espero? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma a espera de uma sala de tortura em uma sala de preparação. Ela faz você crescer no tempo em que você achava que estava apenas parado. Eu não estou ausente da sua vida. Eu nunca estive. O fato de você não me ver agindo não significa que eu não estou agindo. Significa apenas que eu estou agindo no lugar mais importante de todos, dentro de você. Confie no Pai que enxerga o que você não enxerga. O que parece atraso é, na verdade, alinhamento. E quando tudo estiver no lugar certo, você vai entender que nenhum dia da sua espera foi desperdiçado. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Declare isso agora, com fé, porque quem confia no tempo do Pai nunca é envergonhado. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te falar agora sobre algo que dói, mas que precisa ser dito. Porque o amor que cala diante do que machuca não é amor de verdade. E eu te amo o suficiente para te dizer aquilo que ninguém teve coragem de te dizer. Existe uma bênção sua, separada, preparada, com o seu nome escrito nela. E mesmo assim você pode passar a vida inteira sem recebê-la. Não porque eu não quero entregar, mas porque um coração fechado não consegue receber, mesmo quando a mão de Deus está estendida. Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca vai esquecer. Imagine que eu chego à porta da sua casa carregando um presente enorme, lindo, exatamente aquilo que você sempre sonhou. Eu bato na porta, eu chamo o seu nome, mas a porta está trancada por dentro, com chave, com tranca, com tudo o que se pode imaginar. E você está lá dentro, do outro lado, sofrendo pela falta justamente daquilo que eu trouxe. O presente está ali. A vontade de dar é minha, mas a chave da porta está com você. E enquanto você não girar essa chave, nós dois ficamos do lado de fora um do outro. Você sem a bênção e eu sem poder te entregar. O que tranca essa porta, meu amado filho, minha amada filha, são coisas que entraram na sua vida sem você convidar, mas que ficaram morando aí dentro por tempo demais. A primeira tranca é a mágoa. A mágoa é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Você foi ferido, eu sei. Eu vi cada palavra dura que te disseram, cada traição, cada abandono, cada vez que confiaram em você e você foi descartado. Eu vi tudo, e nada disso passou despercebido aos meus olhos.
Mas ouça com cuidado. A pessoa que te feriu talvez esteja dormindo tranquila esta noite, enquanto você ainda perde o sono por causa do que ela fez. A mágoa não está punindo quem te machucou, ela está punindo você, e ela está trancando a porta do seu coração com uma força que você nem percebe. A segunda tranca é o medo. O medo é mentiroso, mas é um mentiroso convincente. Ele te diz que se você acreditar de novo, vai se decepcionar de novo. Ele te diz que é mais seguro não esperar nada, porque assim você nunca se machuca. Ele te diz para não abrir o coração, para não sonhar alto, para não criar expectativa. E o medo te convence de que isso é prudência, quando na verdade é uma prisão. O medo já fez muitos filhos meus recusarem a bênção antes mesmo de ela chegar, só para não correrem o risco de sofrer. A terceira tranca é a descrença, e essa é a mais silenciosa de todas. A descrença não grita, ela apenas sussurra, dia após dia, que não adianta, que você não merece, que para os outros pode dar certo, mas para você não. A descrença faz você ouvir uma mensagem como esta e pensar, que bonito, mas não é para mim. E quando o coração já decidiu de antemão que não vai receber, ele realmente não recebe, porque ele se fecha como uma mão cerrada diante de um presente. Lembre-se da minha própria cidade, Nazaré. Eu passei por lá querendo fazer maravilhas. Eu tinha poder, eu tinha amor, eu tinha disposição. Mas está escrito que eu não pude fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja que coisa séria. Não foi falta de poder meu, foi o coração fechado deles que travou a bênção. A descrença de um povo conseguiu segurar a mão de Deus. Eu não te conto isso para te condenar. Eu te conto para te libertar, porque agora você sabe. Agora você entende que talvez a sua bênção não esteja travada lá no céu, esperando eu liberar. Talvez ela esteja parada na porta do seu próprio coração, esperando você abrir. E aqui está a boa notícia, a notícia que muda tudo. A chave está com você. Você não precisa esperar mais ninguém. Você não depende de outra pessoa para girar essa chave. O movimento de abrir o coração é seu, e você pode fazê-lo agora, neste exato instante. Abrir o coração não significa fingir que a dor não existe. Significa decidir que a dor não vai mais governar você. Significa dizer, Senhor, eu fui ferido, mas eu não vou viver o resto da minha vida como prisioneiro daquela ferida. Eu escolho perdoar, não porque foi justo o que fizeram comigo, mas porque eu quero ser livre. Eu escolho crer de novo, não porque eu tenha certeza, mas porque eu prefiro o risco da fé à prisão do medo. Quando você faz essa escolha, algo acontece no mundo invisível. A tranca cede, a porta range, e aquilo que estava esperando do lado de fora finalmente encontra entrada. Meu querido filho, minha querida filha, não morra de sede com o copo cheio na mão. Não passe fome com o pão na despensa. Não viva sem a bênção que já tem o seu nome. Abra o seu coração, gire a chave e deixe o seu pai entrar com tudo aquilo que ele preparou para você. Meu querido filho, minha querida filha, agora que você já entende que o coração fechado tranca a bênção, eu quero te levar mais fundo. Eu quero te mostrar uma das verdades mais importantes sobre o meu jeito de agir, uma verdade que vai te trazer paz no meio da espera. Antes de eu te entregar a bênção, eu preciso curar você. E isso não é um detalhe, é o coração de tudo. Existe uma razão muito simples e muito amorosa por trás disso. Uma bênção entregue a um coração ferido não vira alegria, vira mais ferida. O dinheiro entregue a quem não foi curado não traz paz, traz mais ansiedade. O relacionamento entregue a quem não foi curado não traz companhia, traz repetição da mesma dor. A oportunidade entregue a quem não foi curado não traz crescimento, traz a sensação de que nada nunca é suficiente.
Por isso, eu não trabalho como o mundo trabalha. O mundo só olha para o que está fora. Eu olho primeiro para o que está dentro. O mundo quer te dar coisas. Eu quero te dar coisas e também te dar a capacidade de desfrutá-las com o coração inteiro. Pense num vaso, um vaso bonito, mas com uma rachadura na lateral. Você pode encher esse vaso de água da fonte mais pura do mundo, mas a água vai escorrer pela rachadura. No dia seguinte, o vaso vai estar vazio de novo. E a pessoa vai pensar: será que eu não recebi água suficiente? Quando, na verdade, o problema nunca foi a quantidade de água. O problema é a rachadura que ninguém consertou. Você já viveu isso, meu amado filho, minha amada filha. Você já recebeu coisas boas e, mesmo assim, continuou se sentindo vazio. Você já conquistou aquilo que achava que ia te completar e dias depois o vazio voltou. Isso aconteceu porque a bênção entrou num coração que ainda tinha rachaduras. E eu não quero que isso se repita. Eu não quero te dar mais uma bênção que vaze. Eu quero consertar o vaso. Eu quero te curar. A cura que eu faço não é sempre confortável. Eu preciso ser honesto. Para curar uma ferida que infeccionou, às vezes é preciso reabrir, limpar, doer um pouco antes de sarar de verdade. Foi por isso que, em certos momentos da sua vida, eu permiti que assuntos antigos voltassem à tona. Não para te atormentar, mas porque uma ferida tampada por fora e podre por dentro nunca vai sarar de verdade. Eu prefiro a dor honesta da cura ao alívio falso de quem só esconde a doença. Olhe para Jó. Aquele homem perdeu quase tudo. E no meio do sofrimento dele, eu não respondi todas as perguntas que ele fazia, mas algo profundo aconteceu no coração de Jó durante aquele processo. No final, ele disse uma frase que mostra que ele tinha sido transformado. Ele disse que antes conhecia a mim só de ouvir falar, mas que agora os seus próprios olhos me viam. Jó saiu daquele vale conhecendo a mim de um jeito que ele jamais conheceria se a vida dele tivesse continuado tranquila. E depois disso, quando eu o restaurei, eu lhe dei o dobro. Mas o dobro só veio depois que o coração dele estava maduro o bastante para receber o dobro sem se perder. Talvez você esteja num processo assim agora. Talvez você esteja sentindo dores que você não entende, num tempo que parece de demora. Eu quero te dizer com toda a ternura do meu coração, isso pode ser cura. O que você chama de fase ruim pode ser a minha cirurgia de amor na sua alma. Eu estou removendo o que ia te fazer mal lá na frente. Eu estou tirando de você os pesos que iam te afundar quando a bênção chegasse. E eu preciso te dizer também, deixe-me curar você. Não fuja do processo. Não anestesie a dor com 1000 distrações. Não corra de volta para os mesmos hábitos que só servem para tampar a ferida sem tratá-la. Quando eu tocar num assunto antigo do seu coração, não mude de assunto. Quando eu trouxer à memória um perdão que falta dar, não finja que não ouviu. Quando eu apontar uma área da sua vida que precisa mudar, não se justifique. Apenas se entregue nas minhas mãos, como o barro se entrega nas mãos do oleiro. O oleiro nunca despreza o barro quando precisa moldá-lo de novo. O oleiro tem um propósito. Ele vê no barro disforme o vaso belo que aquele barro pode se tornar. Eu vejo em você o que você ainda não consegue ver. Eu vejo o filho curado, a filha restaurada, a pessoa inteira que você vai ser do outro lado deste processo. Confie na cura, meu querido filho, minha querida filha, porque do outro lado da cura existe uma bênção que você vai conseguir, finalmente, segurar com as 2 mãos sem que ela escorra. Uma bênção que vai ficar. Uma bênção que vai transbordar e ainda sobrar para abençoar outras pessoas através de você. Eu não estou apenas te preparando um presente. Eu estou preparando você para o presente. E quando os 2 estiverem prontos, o encontro vai ser glorioso. Escreva nos comentários: Senhor, cura o meu coração
e me prepara para a minha bênção. Escreva agora, porque toda cura começa quando o filho permite que o pai toque na ferida. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que existe uma palavra que você aprendeu a odiar, uma palavra que aperta o seu peito só de ouvir. Essa palavra é espera. Para você, esperar tem gosto de angústia, tem cara de noite sem fim, tem peso de promessa que não chega. Hoje, eu quero mudar o significado dessa palavra dentro de você, porque o que você chama de espera, eu chamo de uma das partes mais sagradas do milagre. Você acha que o milagre é só o momento da entrega. Você acha que a parte boa é só quando a bênção finalmente aparece. Mas eu te digo, o milagre começa muito antes do desfecho. O milagre começa no tempo da espera, quando ninguém está vendo, quando parece que nada acontece. A espera não é o intervalo entre dois milagres. A espera é parte do milagre acontecendo. Pense em Abraão e Sara. Eu prometi um filho a eles, e entre a promessa e o nascimento de Isaque passaram-se 25 anos. 25 anos, meu amado filho, minha amada filha. Houve dias em que Sara riu de descrença. Houve momentos em que os dois tentaram resolver com as próprias mãos, do jeito errado. Mas ao final daquela longa espera, quando Isaque nasceu, ele não nasceu apenas como um bebê. Ele nasceu como a prova viva de que eu cumpro aquilo que prometo, mesmo quando o corpo já diz que é impossível, mesmo quando o calendário já diz que passou da hora. A espera tornou aquele nascimento ainda mais glorioso. Pense em Ana, aquela mulher que chorava no templo porque queria um filho e não conseguia. Anos de lágrimas, anos de oração, anos de gente julgando, de gente humilhando, de gente não entendendo a dor dela. E quando finalmente nasceu Samuel, ele não foi um filho qualquer. Ele se tornou um dos maiores profetas da história do meu povo. A demora não foi um erro. A demora foi o tempo necessário para que viesse ao mundo, no momento exato, alguém com um chamado tão grande. Você entende o que eu estou te dizendo? Aquilo que vem fácil demais, vem pequeno. Aquilo que eu preparo no tempo, eu preparo com grandeza. A espera não está diminuindo a sua bênção. A espera está aumentando a sua bênção. Cada dia que passa, eu não estou parado. Eu estou somando, eu estou acrescentando. Eu estou tornando o que vai chegar maior do que você teria recebido se tivesse vindo no seu tempo apressado. A espera também faz outra coisa preciosa. Ela revela quem você realmente é. É fácil ter fé no dia da bênção. Qualquer um crê quando já está vendo. Mas a fé que tem valor diante de mim é a fé que continua de pé no escuro. A fé que adora antes da resposta. A fé que diz eu confio, mesmo sem ter prova nenhuma na mão. A espera é o lugar onde a sua fé deixa de ser palavra e vira raiz. E eu quero te dizer uma coisa que vai aliviar o seu coração. Você não está esperando sozinho. Eu não sou um Deus que dá uma promessa e some. Eu espero junto com você. Eu estou ao seu lado em cada dia dessa espera. Quando você chora, eu recolho cada lágrima. Quando você se cansa, eu sustento. Quando você pensa em desistir, eu sussurro forças que você nem sabe de onde vêm. A espera não é solidão. A espera é o tempo em que você e o seu pai caminham mais juntos do que nunca. Então, a partir de hoje, eu quero que você espere de um jeito diferente. Não espere com o coração apertado, como quem aguarda uma sentença. Espere com o coração expandido, como quem aguarda uma festa. Não espere amaldiçoando os dias. Espere preparando a casa, porque visita boa está a caminho. Quando você espera com fé, a própria espera já começa a te transformar, já começa a te abençoar, mesmo antes do milagre aparecer. A noite mais escura é sempre a que vem logo antes do amanhecer. Quando tudo parece mais difícil, geralmente é porque você está chegando perto. Não desista na última curva. Não solte a mão do seu pai justamente agora, quando a manhã está prestes a raiar. Meu querido filho,
Minha querida filha, a sua espera tem um propósito, tem um sentido e tem um fim marcado. E quando aquele dia chegar, você vai olhar para trás e entender que cada momento valeu a pena, porque o que estava sendo preparado nos bastidores era grande demais para vir antes da hora. E falando em preparação, meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te lembrar de algo importante neste momento da nossa conversa. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Agora, vamos seguir, porque eu ainda tenho muito a te revelar. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te abrir os olhos para algo que está acontecendo na sua vida agora mesmo, mas que você talvez não esteja percebendo. Eu já comecei a falar com você. Eu já comecei a te enviar sinais. O problema é que você está esperando que eu fale alto, com trovões, com sinais espetaculares, com algo impossível de ignorar. E enquanto você espera o grandioso, você está deixando passar o sutil. E é no sutil que eu mais costumo falar. Quando eu falei com Elias, depois de toda aquela luta, depois de ele estar exausto e com medo, eu não vim no vento forte que rachava as montanhas, eu não vim no terremoto, eu não vim no fogo, eu vim numa voz mansa e delicada, quase um sussurro. E se Elias estivesse distraído, se ele estivesse esperando apenas o espetáculo, ele teria perdido a minha voz. Eu te pergunto, meu amado filho, minha amada filha, quantos sussurros meus você já deixou passar porque estava esperando um grito? Os meus sinais chegam de muitas formas e eu quero te ensinar a reconhecê-los. Às vezes eu falo através de um pensamento bom que aparece do nada, uma ideia que ilumina a sua mente, uma direção que de repente fica clara. Esse pensamento não veio do acaso. Fui eu colocando uma semente. Às vezes, eu falo através de uma pessoa. Alguém te diz uma palavra, e aquela palavra atinge o seu coração de um jeito estranho, como se fosse feita sob medida para você. Aquela pessoa pode nem saber, mas eu a usei como mensageira. Não despreze a palavra certa só porque veio de uma boca comum. Às vezes, eu falo fechando uma porta. Você queria muito que algo desse certo, e não deu. Você ficou triste, talvez revoltado, mas existem portas que eu fecho por amor, porque do outro lado daquela porta havia uma armadilha que você não conseguia ver. A porta fechada também é um sinal. Às vezes, o maior livramento da sua vida é exatamente aquilo que não aconteceu. Às vezes, eu falo através de uma inquietação. Aquela sensação de que algo precisa mudar. Aquele incômodo que não te deixa em paz numa situação que já deveria estar te servindo. Esse incômodo não é o seu inimigo. É a minha voz dizendo que existe algo melhor, que você não foi feito para se acomodar onde está. E às vezes, meu querido filho, minha querida filha, eu falo através de uma mensagem como esta. Você não chegou aqui por acaso. No meio de milhões de coisas que você poderia estar fazendo agora, você está ouvindo a voz do seu pai. Isso é um sinal. Isso é eu te dizendo, filho, filha, presta atenção, porque eu estou me movendo na sua direção. O problema do mundo de hoje é o barulho. Existe barulho demais. A mente das pessoas está tão cheia, tão acelerada, tão dividida entre 1000 preocupações e 1000 distrações, que a voz mansa não encontra espaço. E eu não vou competir com o barulho. Eu não vou gritar mais alto que o ruído do mundo. Eu falo no tom do sussurro, e quem quer me ouvir precisa baixar o volume de tudo mais. Por isso eu te convido hoje a criar silêncio. Não silêncio de não fazer nada,
mas silêncio de coração. Reserve um tempo só para mim. Desligue um pouco as distrações. Abra a minha palavra. Fale comigo como se fala com um pai. E aprenda a perceber os meus sinais, porque eles estão por toda parte, ao seu redor, esperando apenas que você tenha olhos para vê-los. Quando você aprende a reconhecer o sutil, a sua vida muda. Você para de viver como alguém abandonado e passa a viver como alguém acompanhado. Você começa a ver a minha mão nas pequenas coincidências, nos encontros certos, nas portas que abrem e fecham na hora exata. E você percebe que eu nunca estive longe. Eu sempre estive falando. Você é que estava aprendendo a ouvir. Os pequenos sinais de hoje são o anúncio da grande bênção de amanhã. Não despreze o pequeno, porque o pequeno é o começo do grande. A semente é menor que o fruto, mas é dela que o fruto vem. Aquilo que hoje parece um detalhe insignificante pode ser exatamente o primeiro fio da grande virada que eu estou tecendo na sua vida. Abra os olhos, meu amado filho, minha amada filha. Abra os ouvidos do coração. Eu estou falando com você. Eu nunca parei de falar. E os sinais que você vê agora são a promessa viva de que o melhor está chegando. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para ver os teus sinais. Declare agora, porque quem pede para enxergar a Deus, com certeza vai começar a enxergar. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Se as suas mãos estão cheias, segurando aquilo que você já tem, como é que você vai conseguir segurar o que eu quero te entregar? Pense nisso de verdade. Uma mão fechada, segurando algo com força, não consegue receber nada de novo. Para receber, a mão precisa se abrir. E no momento em que ela se abre, ela também solta o que estava segurando. Esse é um dos grandes segredos da bênção que poucos entendem. Para receber o novo, é preciso soltar o velho. Não existe colheita nova num campo que ainda está cheio da plantação antiga e seca. É preciso limpar o terreno antes de semear de novo. E eu te pergunto com o amor de pai, o que você ainda está segurando que precisa soltar? Talvez você esteja segurando rancores. Você está carregando nas mãos a lembrança de todos que te feriram, e essa carga já está te deixando com os ombros curvados. Você revive as ofensas, você repassa as conversas, você imagina o que deveria ter dito. E enquanto as suas mãos estão ocupadas segurando esse peso, elas não estão livres para receber a paz que eu quero te dar. Solte o rancor. Não pela pessoa que te feriu, mas por você mesmo. O perdão é a chave que abre a porta da sua própria prisão. Talvez você esteja segurando culpas, erros do passado que você cometeu e que você se recusa a soltar. Você se condena todos os dias. Você se pune com pensamentos duros, com aquela voz interna que repete que você não presta, que você estragou tudo, que você não merece nada bom. Mas eu quero te dizer, eu já te perdoei. No momento em que você se arrependeu de coração, eu lancei o seu erro nas profundezas do mar e coloquei uma placa que diz proibido pescar. Quem você pensa que é para continuar segurando aquilo que o próprio Deus já soltou? Largue a culpa. Aceite o meu perdão. Pare de pagar uma dívida que o seu pai já quitou. Talvez você esteja segurando hábitos que te afundam. Coisas que você sabe que te fazem mal, mas que viraram um conforto conhecido. É mais fácil continuar no que conhece, mesmo que doa, do que arriscar o novo. Mas esses hábitos são âncoras. Eles te prendem ao mesmo lugar enquanto eu te chamo para avançar. Solte-os, um de cada vez, com a minha ajuda. Você não precisa fazer isso pela sua própria força. Eu sou a força que você não tem. Talvez você esteja segurando relacionamentos que já deveriam ter terminado. Pessoas que não te somam, que te puxam para baixo, que te fazem duvidar de quem você é. Soltar não significa odiar. Significa entender que nem toda companhia foi feita para te acompanhar a vida inteira. Algumas pessoas foram estações, não destinos.
E continuar agarrado a uma estação é o mesmo que perder o trem. E talvez, meu amado filho, minha amada filha, você esteja segurando a sua própria versão de como tudo deveria acontecer. Você fez um plano. Você decidiu o jeito, o tempo, o caminho. E você está segurando esse plano com tanta força que se eu vier com um plano melhor, a sua mão não vai estar livre para recebê-lo. Entregue-me o seu roteiro. Não porque os seus sonhos sejam ruins, mas porque os meus pensamentos são mais altos que os seus, e o caminho que eu enxergo é melhor do que o que você consegue imaginar. Olhe para o jovem rico que veio falar comigo. Ele queria muito a vida eterna. Ele tinha sinceridade, mas as mãos dele estavam tão cheias, tão apegadas às suas posses, que ele não conseguiu abri-las para me seguir. E ele foi embora triste, segurando aquilo que ele não conseguiu soltar, perdendo aquilo que ele mais precisava. Não seja como esse jovem, não troque o eterno pelo passageiro só porque a sua mão se recusou a se abrir. E olhe agora para os discípulos. Quando eu os chamei, eles deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram o que era conhecido e seguro. Eles soltaram. E por causa daquele gesto de soltar, eles entraram numa história tão grande que ainda é contada milhares de anos depois. As mesmas mãos que largaram as redes pequenas foram usadas para coisas eternas. Soltar dá medo, eu sei. Soltar parece perda, mas eu te garanto, na economia do reino, soltar é o primeiro movimento de receber. Quando você abre a mão para deixar o velho cair, no mesmo gesto você abre a mão para o novo entrar. Hoje, meu querido filho, minha querida filha, eu te convido a abrir as mãos diante de mim. Em oração, mentalmente, com sinceridade, entregue-me cada peso, um por um. Diga, Senhor, eu solto isto, eu solto aquilo. Eu não quero mais carregar o que me impede de receber o que vem do Senhor. E quando as suas mãos estiverem vazias diante de mim, prepare-se, porque mão vazia diante de Deus nunca permanece vazia por muito tempo. Mão aberta para o Pai é mão prestes a ser preenchida. Meu querido filho, minha querida filha, nós chegamos a um dos momentos mais importantes desta mensagem. Eu já te falei da bênção que estou preparando. Eu já te falei do coração que precisa se abrir, da cura que precisa acontecer, da espera que tem sentido, dos sinais que você precisa enxergar, dos pesos que você precisa soltar. Agora eu preciso te falar daquilo que coloca tudo isso em movimento. Eu preciso te falar da sua fé. A fé é a chave. Eu guardo coisas preciosas para os meus filhos. E a fé é o que destranca o lugar onde essas coisas estão guardadas. Sem fé, é impossível me agradar, não porque eu seja exigente, mas porque a fé é a única mão que consegue alcançar aquilo que ainda não se vê. Deixa eu te explicar o que é a fé de verdade, porque muita gente entendeu errado. A fé não é fingir que os problemas não existem. A fé não é negar a realidade que está diante dos seus olhos. A fé é olhar para a realidade de hoje e crer numa realidade maior. A realidade que vem de mim. A fé é dizer, eu vejo o problema sim, mas eu também vejo o meu Deus, e o meu Deus é maior que o meu problema. A fé crê antes de ver, esse é o ponto. O mundo diz ver para crer. O reino funciona ao contrário, é crer para ver. A bênção não chega para você provar a mim que vale a pena crer. A fé vem primeiro, e a manifestação vem depois. Primeiro você crê no escuro, depois você vê na luz. Olhe para os israelitas diante do rio Jordão, no caminho para a terra prometida. As águas estavam cheias, transbordando, e eu disse que as águas se abririam, mas elas não se abriram enquanto o povo olhava de longe. Eu pedi que os sacerdotes dessem o primeiro passo, que colocassem os pés dentro da água ainda cheia. Foi só quando os pés tocaram a água, foi só quando houve um ato de fé, que o rio se abriu. Se eles tivessem esperado o rio abrir primeiro para depois andar, eles teriam esperado para sempre. A fé deu o passo, e o milagre respondeu ao passo.
Você entende, meu amado filho, minha amada filha? Eu estou esperando o seu passo de fé. Não um passo perfeito, não uma fé gigante e sem dúvidas. Eu disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, para mover montanhas. Eu não preciso que a sua fé seja enorme. Eu preciso que a sua fé seja viva. Uma fé pequena, mas viva, que age, que dá o passo, que crê mesmo tremendo. Olhe para a mulher que sofria de uma doença havia 12 anos. 12 anos de gasto, de tentativa, de decepção. Ela ouviu falar de mim e disse a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Veja a fé dela. Ela não tinha garantia, ela não tinha prova. Ela só tinha uma certeza no coração. E ela atravessou a multidão, ela se esticou, ela tocou. E naquele instante, a cura de 12 anos aconteceu. Eu senti que um poder havia saído de mim. Sabe o que destrancou aquele poder? A fé daquela mulher. Foi a fé dela que puxou o milagre. A sua fé tem esse poder. A sua fé não é só um sentimento bonito. A sua fé é uma força. A sua fé é uma chave real, que destranca coisas reais no mundo invisível. E eu preciso te dizer como a fé se expressa, porque a fé verdadeira sempre se mostra de alguma forma. A fé se expressa na sua boca. Pare de profetizar derrota sobre a sua própria vida. Pare de dizer: eu não vou conseguir, nada dá certo para mim. Isso não é para mim. As suas palavras são sementes. Comece a falar como um filho do rei. Diga: a minha bênção está chegando. O meu Deus está trabalhando por mim. O melhor da minha vida ainda está por vir. Não porque você já está vendo, mas porque você crê. A fé se expressa na sua atitude. Quem tem fé se prepara para a resposta. Noé construiu uma arca enquanto não havia sinal de chuva, porque ele cria. A fé não fica parada esperando. A fé organiza a casa, planta a semente, faz a sua parte, dá o passo possível enquanto espera o impossível que só eu posso fazer. A fé se expressa na sua adoração. Quem tem fé adora antes da resposta. Quem tem fé agradece antes de ver. Quem tem fé canta no escuro, como Paulo e Silas cantaram dentro da prisão, à meia-noite, com os pés acorrentados. E foi enquanto eles adoravam, antes de qualquer milagre, que a terra tremeu e as portas se abriram. A adoração no escuro é uma das maiores expressões de fé que existem. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você saia desta mensagem com a fé reacesa. A sua fé pode ter esfriado por causa das decepções, eu entendo. Mas hoje eu sopro sobre ela de novo. Hoje eu reacendo a chama. Hoje eu te lembro de quem é o seu pai e do que o seu pai é capaz de fazer. Pegue a chave. Ela sempre esteve com você. A fé é sua. E ela destranca o que eu guardei. Dê o passo, toque as vestes, coloque o pé na água e veja o seu Deus responder à fé do seu filho, à fé da sua filha. Escreva nos comentários: a minha fé está viva e eu creio no impossível. Declare com força, porque a fé que se confessa com a boca é a fé que se manifesta na vida. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso que você se sente, que você respire e que você ouça as próximas palavras com a alma inteira. Porque o que eu vou te dizer neste capítulo tem um peso de urgência e eu não quero que você deixe passar. A manifestação da sua bênção está próxima, não está distante, não está num futuro indefinido, está próxima. E quando eu digo que algo está próximo, eu estou te dizendo para você se preparar agora e não depois. Existe um momento na história de cada filho meu em que o longo tempo da preparação encontra o curto momento da manifestação. É como a gravidez. Durante meses, parece que nada de muito visível acontece. É só espera e mais espera. Mas então chega um dia e nesse dia tudo acontece de uma vez. Aquilo que levou meses para ser formado se manifesta em poucas horas. E quem não estava preparado para aquele dia é pego de surpresa.
Eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você esteja pronto. Por isso, eu preciso te ensinar a reconhecer os sinais de que a manifestação está chegando. Porque assim como existem sinais antes da tempestade, existem sinais antes da grande virada de Deus. O primeiro sinal é o aumento da pressão. Pode parecer estranho, mas ouça com atenção. Muitas vezes, pouco antes da grande bênção se manifestar, as coisas parecem apertar ainda mais. Os problemas parecem se intensificar. O cansaço chega ao limite. E você pensa, se a bênção está chegando, por que está ficando mais difícil? Eu te respondo, porque a escuridão sempre fica mais densa pouco antes do amanhecer. Olhe para o povo de Israel pouco antes da libertação. Foi exatamente quando Moisés começou a falar com o faraó que o trabalho deles ficou mais pesado. O aperto não era sinal de abandono. Era sinal de que a libertação tinha começado. Se a sua vida apertou ultimamente, não interprete isso como derrota. Pode ser a última dor antes do parto. O segundo sinal é uma inquietação santa por dentro. É aquela sensação que você não consegue explicar, de que algo está prestes a mudar. Você não tem prova nenhuma, mas há uma certeza no seu espírito, uma expectativa que se acende sem motivo aparente. Esse sentimento não é invenção da sua mente. Sou eu te preparando por dentro, te avisando, fazendo o seu coração se posicionar para o que vem. O terceiro sinal é o reposicionamento das pessoas e das situações ao seu redor. De repente, certas portas se fecham e você não entende. De repente, certas pessoas se afastam. De repente, situações que pareciam estáveis começam a se mexer. Não tenha medo desse movimento. Antes de uma grande mudança, eu reorganizo o tabuleiro. Eu tiro o que não vai servir para a próxima fase. Eu aproximo o que vai ser necessário. O que parece confusão é, na verdade, arrumação. Eu estou preparando o cenário para o novo capítulo. E agora, meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te dizer o que fazer com esses sinais. Eu preciso te dizer como se preparar, porque a bênção que se aproxima exige um filho preparado. Prepare a sua fé. Não deixe a sua fé esfriar justamente agora, na reta final. Muitos filhos meus esperaram e desistiram poucos dias antes da resposta chegar. Não seja um deles. A sua fé precisa estar acesa, especialmente agora, porque você está mais perto do que nunca. Prepare a sua boca. Comece a falar como quem já está vendo a chegada. Pare de repetir as palavras da sua antiga derrota. Profetize a sua vitória. Acorde dizendo, hoje pode ser o dia. Durma dizendo, o meu Deus está trabalhando enquanto eu descanso. Prepare a sua casa, e quando eu falo da casa, eu falo da sua vida inteira, da sua rotina, do seu coração. Como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, peça por peça, com determinação. Mesmo no meio da oposição, prepare a estrutura da sua vida para sustentar a bênção que chega. Organize o que está bagunçado. Ajuste o que está fora do lugar. Quem espera visita importante, arruma a casa antes que a visita chegue. Prepare o seu coração para o tamanho da bênção. Não diminua o que eu vou fazer. Não tente caber a minha grandeza dentro da sua imaginação pequena. Quando eu me movo, eu costumo fazer além do que o filho pediu. Eu sou o Deus que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, abra espaço, espere grande, sonhe alto, porque o que está vindo é digno de um pai que é rei. E quando a manifestação chegar, meu querido filho, minha querida filha, eu te peço uma coisa, não se esqueça de mim no dia da bênção. Foram 10 os leprosos que eu curei, e apenas um voltou para agradecer. Eu não quero que você seja como os 9 que sumiram quando receberam. Eu quero que você seja como o um que voltou, que adorou, que reconheceu de onde veio o milagre.
Porque o filho que agradece a primeira bênção tem o coração preparado para receber a segunda, a terceira e todas as outras. A sua estação de espera está chegando ao fim. A madrugada já está clareando. Os sinais já estão à sua volta. Prepare-se, meu amado filho, minha amada filha, porque o seu pai está se movendo e a manifestação daquilo que eu separei para você está mais próxima do que os seus olhos ainda conseguem acreditar. Meu querido filho, minha querida filha, nós chegamos ao momento mais importante de toda esta mensagem, e eu preciso que você entenda o peso do que está acontecendo agora. Tudo o que eu te falei até aqui, cada capítulo, cada palavra, cada verdade, não foi apenas informação para encher a sua mente. Foi preparação para este instante. Foi o meu jeito amoroso de arar o terreno do seu coração antes de plantar nele a semente mais importante de todas. E agora que o terreno está pronto, eu não quero que você trate este momento como o final de um vídeo. Eu quero que você o trate como um encontro real, verdadeiro, entre você e o seu pai. Porque é exatamente isso que ele é. Eu quero que você pare tudo agora. Pare de verdade. Não ouça estas palavras correndo de qualquer jeito, com a mente já pensando na próxima tarefa. Se for possível, fique em silêncio. Se for possível, coloque a sua mão sobre o seu próprio coração. Esse gesto simples carrega um significado enorme. Ele é a sua forma de dizer ao céu: eu estou aqui, eu estou presente, eu parei tudo, eu quero receber o que o meu pai tem para mim. E enquanto a sua mão estiver ali, sobre o seu peito, eu quero que você ouça com a alma inteira o que o seu pai tem a te dizer. Filho, filha, durante muito tempo você viveu como alguém que precisava implorar. Você foi se acostumando, sem perceber, a se sentir pequeno, a se sentir esquecido, a se sentir aquele que sempre fica para depois, aquele que olha a vida dos outros melhorando e pensa em silêncio. E a minha vez, quando chega, você foi acreditando aos poucos que as bênçãos eram para os outros, que os milagres aconteciam na história dos outros e que para você o que sobrava era apenas o esforço cansado de aguentar mais um dia. Hoje eu venho, com toda a autoridade de um pai que ama, desfazer essa ideia para sempre dentro de você. Ouça bem, você não é um pedinte na minha casa. Você nunca foi. Você é filho. Você é filha. E aquilo que um pai guarda com cuidado, ele guarda para os filhos. O que eu tenho preparado não é esmola que se joga a um estranho. É herança que se entrega a um filho amado. Eu separei coisas para você. E eu preciso que você pare de ouvir essa frase como se fosse apenas algo bonito para te consolar. Isso é uma realidade no mundo invisível, tão real quanto o chão onde você pisa. Existe provisão guardada com o seu nome. Existe cura preparada com o seu nome. Existe restauração para a sua família, escrita com o seu nome. Existe paz para as suas noites, alegria para o seu coração, um recomeço para a sua história, e tudo isso, cada coisa, tem o seu nome marcado. Eu não preparei isso para um filho genérico, perdido em algum lugar do mundo. Eu preparei isso pensando em você, no seu rosto, na sua dor, na sua espera, na sua história específica. Eu preparei pensando em você, que está ouvindo a minha voz exatamente agora. E hoje eu não vim apenas te informar que essas coisas existem. Se eu só quisesse te informar, eu teria parado nos capítulos anteriores. Hoje eu vim te entregar. Mas a entrega exige de você um movimento. Não um movimento de mérito, como se você precisasse provar que merece. O movimento que eu peço é o movimento de receber. E receber, meu amado filho, minha amada filha, é abrir o coração. É o gesto mais simples e ao mesmo tempo o mais difícil que existe, porque o coração ferido aprende a se fechar como defesa. E desaprender essa defesa exige coragem. Mas eu vou te conduzir nisso
passo a passo, com a delicadeza de um pai segurando a mão do filho. E nós vamos fazer isso agora, juntos, neste exato instante. O primeiro passo é abrir mão da imagem de derrota que você construiu de si mesmo. Você se olhou no espelho durante anos e, com o tempo, parou de ver um filho amado. Você passou a ver apenas o cansaço no rosto. Você passou a ver apenas as rugas da preocupação, apenas os olhos marcados pelas noites mal dormidas, apenas a lista das coisas que não deram certo. Você construiu dentro da sua mente uma imagem de alguém que falhou, alguém que não consegue, alguém que sempre fica para trás. E você passou a acreditar que aquela imagem era a verdade sobre você. Hoje eu te peço com firmeza e com amor, solte essa imagem. Ela é uma mentira, ela nunca foi a verdade. A verdade sobre você é que você é amado com um amor que não tem fim. A verdade é que você foi escolhido antes mesmo de nascer. A verdade é que você é alguém tão precioso aos meus olhos que eu daria tudo por você. E eu já dei. Receba hoje a imagem verdadeira, a imagem que o seu pai tem de você, e jogue fora para sempre a imagem que a dor desenhou. O segundo passo é perdoar. E eu sei que esta é a parte mais difícil. Por isso, eu vou ser delicado, mas eu não vou pular este passo, porque ele é essencial. Perdoe quem te feriu. Perdoe quem te abandonou quando você mais precisava. Perdoe quem mentiu para você, quem traiu a sua confiança, quem prometeu e não cumpriu, quem deveria ter te protegido e te machucou. Eu não estou te dizendo que o que fizeram foi certo. Não foi. Eu vi cada injustiça e nada disso passou despercebido aos meus olhos. Perdoar não é dizer que a ferida não existiu. Perdoar é decidir que aquela ferida não vai mais governar o seu futuro. É tirar das suas costas um peso que nunca foi seu para carregar. E meu amado filho, minha amada filha, perdoe também a pessoa mais difícil de todas. Perdoe a si mesmo. Talvez você venha se condenando há anos por um erro do passado. Talvez você se puna todos os dias em silêncio. Mas ouça o seu pai. Eu já te perdoei. No instante em que você se arrependeu de coração, eu lancei aquele erro nas profundezas do mar. Quem é você para continuar pescando aquilo que o próprio Deus jogou fora? Não leve a mágoa velha para dentro da sua nova fase. A bênção nova não cabe num coração lotado de ressentimento antigo. Deixe tudo isso aqui, neste momento. Saia desta oração mais leve do que entrou. O terceiro passo é crer. Crer mesmo sem ver. Crer mesmo que, ao terminar este vídeo, a sua situação ainda pareça exatamente a mesma de antes. A fé não nega a realidade que está diante dos seus olhos, mas ela enxerga além dela. A fé olha para o problema e declara: eu vejo isto, mas eu também vejo o meu Deus, e o meu Deus é maior. Diga agora no fundo do seu coração, com toda a sinceridade que você tem: eu creio que o meu Pai está trabalhando por mim neste momento. Eu creio que a minha bênção está a caminho. Eu creio que o melhor da minha vida ainda não aconteceu e que Ele está mais perto do que eu imagino. E o quarto e último passo é receber. Estenda as mãos do seu coração, como uma criança que estende as mãos para o Pai, sem desconfiar, sem medo, sem dúvida. Receba a provisão que eu preparei. Receba a cura para o seu corpo e para a sua alma. Receba a restauração da sua família e dos laços que pareciam rompidos para sempre. Receba a paz, aquela paz que o mundo não consegue dar e nem consegue tirar. Receba a alegria de viver de novo, a vontade de sonhar de novo, a coragem de recomeçar. Receba tudo aquilo que eu separei, guardei e protegi, esperando pacientemente o dia em que o seu coração estivesse pronto. E esse dia, meu querido filho, minha querida filha, é hoje. Agora eu quero orar com você. E eu quero que você não apenas leia ou ouça esta oração,
mas que faça ela comigo, palavra por palavra, do fundo da alma, como se cada frase saísse de dentro de você. Pai, eu paro tudo diante de ti, eu abro o meu coração na tua presença. Eu reconheço que por causa da dor, do medo e da descrença, eu mantive a porta do meu coração trancada por muito tempo. Mas hoje, Senhor, eu giro a chave. Hoje eu abro. Eu te entrego as minhas mágoas, eu te entrego as minhas culpas, eu te entrego cada peso que eu venho carregando sozinho. Eu perdoo quem me feriu e eu perdoo a mim mesmo. Eu solto a imagem de derrota e eu recebo a imagem de filho amado, de filha amada. Eu creio, Senhor, com tudo o que há em mim, que o Senhor preparou algo grande para a minha vida. E agora, de coração totalmente aberto, eu recebo. Eu recebo a provisão, eu recebo a cura, eu recebo a restauração, eu recebo a paz e a alegria, eu recebo a minha nova fase. Não como quem implora migalhas, mas como filho, como filha, que confia inteiramente no amor do seu Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu querido filho, minha querida filha, algo aconteceu enquanto você fez essa oração. Você talvez não tenha sentido nada espetacular, e tudo bem, porque a fé não depende de sentimento. Mas eu te garanto, no mundo invisível, portas se moveram. O céu registrou a entrega do seu coração. E aquilo que estava esperando do lado de fora, batendo havia tanto tempo, finalmente encontrou um coração aberto para entrar. Foi o que aconteceu na casa de Zaqueu, aquele homem pequeno e desprezado, no dia em que eu disse que precisava ficar na casa dele. A salvação entrou naquela casa não porque Zaqueu era perfeito, mas porque ele abriu a porta com alegria. Foi o que aconteceu com a viúva, que só tinha um pouco de azeite e uma dívida que a sufocava. Quando ela obedeceu e abriu espaço, juntando todas as vasilhas que conseguiu, o pouco azeite não parou de fluir até encher tudo o que havia para encher. A bênção dela não foi limitada pelo que ela tinha. Foi limitada apenas pelo espaço que ela preparou para receber. E foi o que aconteceu com Lázaro, que já estava no túmulo, já dado como caso encerrado, e mesmo assim ouviu a minha voz, chamando o nome dele, e voltou a viver. Se eu fiz isso por eles, ouça bem, eu posso fazer isso por você. Nenhuma situação sua é mais difícil para mim do que um túmulo lacrado há 4 dias. A partir de hoje, eu te peço uma coisa. Viva como alguém que já recebeu. Não volte a viver como antes. Não volte a falar as palavras de derrota que você falava antes. Não volte a trancar a porta que você acabou de abrir com tanta coragem. Acorde todas as manhãs declarando: eu sou filho amado, eu sou filha amada, e o meu Pai está cuidando de mim hoje. Quando o medo bater à sua porta de novo e ele vai tentar, lembre-se desta oração. Quando a dúvida sussurrar que nada vai mudar, lembre-se deste momento exato em que você abriu o coração diante de Deus. Porque o seu Deus não desperdiça um coração aberto. Nunca. O que você entregou hoje, eu recebi. E o que eu recebo das mãos de um filho, eu devolvo multiplicado. A sua nova fase não começa amanhã, não começa quando a situação mudar, quando a conta for paga, quando a notícia boa chegar. Ela começou agora, dentro de você, no lugar mais profundo do seu ser. E aquilo que começa por dentro com o tempo transborda para fora, para todas as áreas da sua vida, para o seu lar, para as suas finanças, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para os seus sonhos. A semente foi plantada hoje, e semente plantada em coração aberto sempre, sempre dá fruto. E porque eu quero te ver caminhando firme e seguro nessa nova fase, eu preciso te lembrar de um recurso que pode te ajudar muito daqui para frente. Se você chegou até aqui, você sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas eu quero que você saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo.
São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corra lá e garanta o seu. Receba a sua bênção, meu amado filho, minha amada filha. Ela é sua. Ela sempre foi sua. Ela tem o seu nome desde antes de você nascer. E hoje, com o coração finalmente aberto, depois de tanto tempo trancado pela dor, você disse sim. Você disse sim para o amor do seu pai. Você disse sim para tudo aquilo que eu preparei nos bastidores da sua vida. E o céu inteiro ouviu o seu sim. Escreva nos comentários: eu recebo agora, de coração aberto, tudo o que Deus preparou para mim. Escreva com fé, escreva com convicção, escreva como quem está plantando uma semente, porque a sua confissão de hoje é exatamente a semente da sua colheita de amanhã. Meu querido filho, minha querida filha, nós chegamos ao fim desta mensagem. Mas eu preciso que você entenda algo antes de seguir o seu caminho. Para a sua vida, isto não é um fim, isto é um começo. O que parece o encerramento de um vídeo é, na verdade, o primeiro dia de uma nova história. E eu quero usar estes últimos minutos não para me despedir de você, mas para selar dentro do seu coração tudo aquilo que aconteceu aqui. Pense em tudo o que você viveu nesta conversa. Você começou esta mensagem talvez cansado, talvez com o coração pesado, talvez sem muita esperança, perguntando-se em silêncio se algo bom ainda poderia acontecer na sua vida. E olhe onde você chegou. Hoje você ouviu com clareza a voz do seu pai. Hoje você entendeu que existe uma bênção sendo preparada para você e que ela não está perdida nem trancada em algum lugar distante do céu, mas que ela estava apenas esperando um coração aberto na terra. Hoje você compreendeu que a demora não é abandono, que a espera tem propósito e faz parte do milagre, que a cura precisa vir antes da entrega, que os pequenos sinais são o anúncio da grande virada e que a sua fé é a chave verdadeira que destranca tudo aquilo que eu guardei para você com tanto cuidado e tanto amor. E o mais importante de tudo, meu amado filho, minha amada filha, hoje você não apenas ouviu, hoje você fez, você abriu o coração, você fez a oração comigo. Você girou a chave que estava nas suas mãos havia tanto tempo. Você perdoou, você soltou os pesos, você creu e você recebeu. E isso muda a sua história de verdade. Porque o céu nunca, jamais ignora um coração que se abre com sinceridade. O céu não fica indiferente diante de um filho que estende as mãos. O céu responde, e ele já começou a responder. Agora eu te peço, guarde estas palavras dentro de você como se guarda o maior dos tesouros. A vida vai continuar e nela ainda virão dias difíceis, porque assim é a caminhada de todo ser humano enquanto está neste mundo. Mas nos dias em que o peso voltar a apertar, nos dias em que o medo voltar a sussurrar, nos dias em que tudo parecer escuro de novo, eu quero que você volte a esta mensagem. Volte e relembre. Lembre-se de que o seu pai está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê nada acontecendo. Lembre-se de que o silêncio não é ausência e que a demora não é desprezo. Lembre-se de que a manifestação está próxima, mais próxima a cada dia que passa. E lembre-se, acima de qualquer outra coisa, de que você não é um esquecido neste mundo. Você é um filho profundamente amado, uma filha profundamente amada, e o seu nome está escrito de forma permanente no coração de Deus, gravado de um jeito que nada e ninguém pode apagar. Não permita que o barulho do mundo apague aquilo que você sentiu aqui. O mundo vai tentar. Assim que você sair desta mensagem, 1000 distrações vão querer a sua atenção, 1000 preocupações vão querer voltar a ocupar a sua mente. Não deixe.
Proteja esta semente. Volte a esta palavra sempre que a sua fé começar a esfriar e deixe que ela reacenda de novo a chama dentro de você, quantas vezes for preciso. E agora, meu querido filho, minha querida filha, antes de você seguir o seu dia, eu quero te pedir alguns gestos simples. Gestos pequenos, mas que carregam um significado enorme diante do céu. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu amém curtindo este vídeo. Pode parecer apenas um detalhe, mas esse gesto é a sua maneira de declarar para o mundo invisível: eu recebi, eu creio, eu concordo com aquilo que o meu Pai falou comigo hoje. Depois, eu quero que você pense, neste momento, em alguém que precisa ouvir exatamente aquilo que você acabou de ouvir. Existe um nome chegando agora na sua mente. Talvez um filho que anda distante e desanimado. Talvez um pai ou uma mãe que carrega um peso em silêncio. Talvez um amigo, um irmão, alguém da sua família que está com o coração fechado pela dor, exatamente como o seu estava antes desta conversa. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Mande nos grupos de família do WhatsApp. Quando você compartilha uma palavra de fé, você se transforma em mensageiro do seu Pai. E eu te garanto, a bênção que passa pelas suas mãos para abençoar outra pessoa volta e abençoa você também. Ninguém leva luz a uma casa escura sem se iluminar no caminho. Se você ainda não faz parte desta família, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo e a ativar o sininho das notificações. Faça isso para que nenhuma palavra que eu preparei especialmente para você se perca. Porque existe uma mensagem certa para cada dia da sua caminhada, uma palavra de força para cada batalha que ainda vai chegar. E eu não quero que você fique sem ouvir a próxima. Cada vídeo que aparece para você é um encontro marcado entre você e o seu Pai.